E aí, pessoal? Bom, nessa aula nós vamos estudar sobre regra de 3 simples. Ela é mais uma estratégia para resolver problemas envolvendo grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Para explicar a regra de 3, eu vou fazer uso das questões da aula anterior. Nessa primeira questão aqui, na verdade ela foi a segunda da aula anterior. Vocês resolveram, muita gente acertou, conseguiram fazer pelo método que eu ensinei. Então agora eu vou ensinar o método da regra de 3. Por que o nome é regra de 3? Porque no enunciado costuma-se dar 3 informações e pedir para você encontrar a outra. Vamos ver quais são as informações que são dadas. Ó. Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas. 6 horas. Para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Ok. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Então, está aqui as nossas 3 informações. Ó. Em 6 horas de trabalho diário, os funcionários produzem 160 mil. Em quantas horas de trabalho diário serão necessárias para elevar a produção para 240 mil? Então, eu tenho aqui 3 informações, certo? A regra de 3 consiste nisso daqui, ó. Primeiramente, eu tenho que analisar se o problema está trazendo grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Vamos analisar. Em 6 horas, os funcionários, em 6 horas diárias, né, a produção mensal é de 160 mil. Então, se eu botar os funcionários para trabalharem mais horas por dia, o que vai acontecer com a produção? A tendência é que ela aumente. Então, aumentando as horas de trabalho, eu aumento também a produção, certo? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, porque quando eu aumento uma, eu também aumento a outra. Primeira observação aqui, são diretamente proporcionais. Então, eu posso usar a regra de 3 simples dessa forma. Eu tenho uma jornada de 6 horas diárias, né, para os funcionários. Deixa eu escrever isso direito. 6 horas. Essa jornada de 6 horas, com essa jornada, eu produzo 160 mil. 160 mil produtos. Eu vou colocar só 160, certo? O mil fica aí subentendido. Ok. Agora, com quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil? Então, aqui eu coloco uma interrogação, certo? E essa interrogação aqui, que é a quantidade que eu não sei, deve produzir 240 mil. Ó. 6 horas. Aí eu leio dessa forma, ó, na forma da regra de 3. 6 horas está para 160 mil, assim como a interrogação está para 240 mil. Ao invés de usar a interrogação, eu vou usar uma letra, né, que fica mais bonito. Vou usar o X, que é a coisa que eu quero descobrir. Então, 6 está para 160 mil e X está para 240 mil. Como? Então, essa daqui ó, é o passo primeiro. Aliás, primeiro não, né? O primeiro é identificar as três grandezas. Aliás, as 3 informações. O segundo passo é você colocar as informações dessa forma. 6 está para 160 mil, assim como X está para 240. Se essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, se elas crescem juntos ou diminuem juntos, né? Se uma cresce, a outra também cresce, são diretamente proporcionais. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. Ó. 6 sobre x é igual a 160 sobre 240. Bem aqui, fica explicado por que eu não precisava colocar os 1000 lá na frente do 160. Porque se eu colocar aqui 1000 aqui, se eu colocar 1000 aqui, 1000 em cima e 1000 embaixo, eles vão cortar um com o outro, né? Ok? Certo. Então, eu tenho aqui minha regrinha de 3 montada. Veja como eu tenho 160 dividido para 240, eu posso cortar esse 0 com esse 0, né? Aí aqui na frente vai ficar
6 sobre x igual a 16 sobre 24. Ainda dá para simplificar isso daqui mais ainda, ó. Resolver simplificando mais ainda. Se eu dividir o 6, se eu dividir o 16 por 6, aliás, 6 não, né? Se eu dividir aqui o 16 por 8, se eu dividir aqui por 8 e dividir aqui por 8 também, o que nós vamos encontrar, né? Vamos encontrar o seguinte: 6 sobre x é igual. Aí a outra fração lá simplificada vai ficar, ó, 16 dividido por 8 é 2, né? 2. E 24 dividido por 8 é 3. Então ficou isso daqui, certo? Bem simplificado. Então eu gosto de simplificar. Agora, como é que a gente trabalha com essas igualdade aqui entre essas frações? Nós já vimos isso, ó. Nós vamos fazer uma multiplicação em cruz. Você pega esses de baixo e multiplica pelos de cima, ó. O 3 multiplica pelo 6 e o x multiplica pelo 2. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Quando eu multipliquei o 3 pelo x, vai ficar 3, aliás, o 3 pelo 6, né? 3 vezes 6 igual a 2 vezes x. Isso vai ficar 3 vezes 6 é igual 3 vezes 6 é igual a 18, né? Igual a 2x. Agora, eu faria o seguinte, né? Ó. Eu faria o seguinte. Eu pego esse 2 aqui, ó. Pego esse 2 aqui e mando lá para o outro lado, dividindo. Vai ficar 18 dividido para 2. 18 dividido para 2 vai ser igual a 9. Então, nós vamos ter que x é igual a 9. Nesse caso aqui, né, o que a gente queria encontrar era o valor desse x. E esse x representa as quantas horas diárias, né, serão necessárias para elevar a produção a 240 mil. Então, encontramos que é 9, ó. X igual a 9, certo? Através da regra de 3. Outra aplicação aqui da regra de 3, só que aqui vai funcionar de um jeito um pouco diferente. Veja só aqui, ó. Vamos encontrar as 3 informações primeiro. Qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas, ó, 2 horas, em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se tivesse a 30 km por hora? Muito bem. Essas são as 3 informações que a questão nos dá. E ele quer saber o quê? A velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso. Bora lá. Então, primeiro, eu vou escrever aqui as grandezas né, que eu tenho aqui. Primeiramente, vamos escrever naquela forma que a gente já escreveu. Em 6 horas, ele precisa viajar a 30 km por hora, né? Em 6 horas. A outra lá, ó, em 2 horas, ele precisa viajar com qual velocidade? É justamente isso que ele quer descobrir, né? Ele não sabe qual é a velocidade, então eu vou chamar de x, é uma incógnita. Ok? Vamos lá. Ok, escrevi aqui as 3 informações que a questão dá e escrevi o x. A forma que essas informações são escritas aqui, né, são colocadas aqui nesse quadrinho aqui, é fundamental. É ela que vai decidir se você vai acertar ou não essa questão, né? Veja, 6 horas está para 30 km por hora. 2 horas está para a velocidade desconhecida, certo? Só que aqui vai entrar uma coisinha interessante, ó. Nós já vimos que a velocidade e tempo, V e T, certo? Elas são inversamente
proporcionais. A velocidade e o tempo em um percurso são inversamente proporcionais. Ou seja, se você está realizando um percurso a 30 por hora, né, e ele demora 6 horas, se você aumentar a sua velocidade, você vai, obviamente, diminuir o tempo necessário. Então, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Já que elas são inversamente proporcionais, nós vamos ter agora que escrever as informações desse quadrinho aqui da seguinte forma. Ó. Eu tenho que 6 sobre 2 não vai ser mais igual a 30 sobre x. Veja que 6 sobre 2 deveria ser igual a 30 sobre x, né? Isso acontece aqui na questão anterior. Ó. Acontece, ó, fica 6 sobre x igual a 160 sobre 240. Porém, essas aqui são grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu tenho que uma fração vai ser igual ao oposto da outra. Ou seja, ao invés de escrever 30 sobre x, vou escrever x sobre 30. Porque são inversamente proporcionais. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a multiplicação em cruz. Esse 2 multiplica por esse x e esse 30 multiplica por esse 6. Aí vamos ficar assim, ó. 6 vezes 30 igual a 2 vezes x. Aqui embaixo, ó. Vou colocar isso direito. Aqui embaixo. 6 vezes 30 vai ficar igual a 180. Igual a 2x. Opa. 2x. Aqui nós vamos ter o seguinte. Esse 2 vem para cá dividindo, deixando o x lá sozinho. Vai ficar 180 dividido para 2 igual a x. Aqui embaixo, x vai ficar igual. 180 dividido para x é igual a 90. Veja só, encontramos a incógnita, o valor que queríamos. Portanto, a velocidade necessária para se gastar apenas 2 horas no percurso é de 90 km por hora. Item A. Então, é assim que se resolve essas questões usando a regra de 3. Então, é isso aí, pessoal.